pessoal, boa tarde. Antes de começar a nossa aula, propriamente dito, eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Essa palavra, ela está no nosso conteúdo. Ela representa uma parte muito importante e boa parte do que nós vamos construir enquanto conteúdo é referente também a essa palavra. Então, eu vou lançar a pergunta. Aquele que descobrir no final da aula, vai lá no privado e coloca: palavra é essa, tia? Então, vamos lá. Qual é a palavra? Bom dia, não, boa tarde, meus amores. Como estamos? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Grécia Antiga. Inicialmente, eu gostaria de pedir a vocês que vocês se organizassem, buscassem seu módulo, seu lápis, seu caderno, se necessário. Procure um lugar aconchegante, silencioso. É preciso que você tenha um ambiente adequado para o seu aprendizado. É necessário também que tenha sido feito por vocês uma leitura anterior do conteúdo, para que vocês possam assimilar e fundamentar os conhecimentos que aqui vocês terão. Então, vamos dar início. A poligrega. Poligrega. Lembra da aula passada? Poli vem de cidade-estado, cidade independente, com governo independente, administração independente. Nós vimos também por que essas cidades eram chamadas de cidades-estados. As dificuldades e as distâncias geográficas umas das outras faziam com que elas se transformassem e se colocassem como cidade-estado, com o seu governo próprio, com a sua administração própria. Então, vamos conhecer hoje a polis de Atena. Atena foi fundada pelos jônios no século X a.C., era um forte centro comercial marítimo, era importante, daí a importância dessa polis para a Grécia, pois o intercâmbio cultural entre outros povos foi muito grande durante aquele período. Aristocracia. O que é aristocracia? Aristocracia, naquele tempo, naquela época, ela vem de grandes proprietários de terra. Era governada Atenas era governada por grandes proprietários rurais, conhecidos como eupátridas. Eles eram donos das terras mais férteis e possuíam o poder político e militar. Essa era a aristocracia daquele momento. Críticas ao domínio político. Só um instante. Aristocracia foi a nossa última fala. Eles eram a parte do topo da pirâmide daquela sociedade. Na verdade, o nosso texto ele vai mostrar a sociedade de Atenas a partir dos aristocratas. Dizer que eles estavam no topo da pirâmide, eles eram os donos das melhores terras, das terras mais férteis. E abaixo dele estavam os donos de pequenas propriedades. Esses donos de pequenas propriedades, eles não eram, as suas terras não eram férteis e muitas vezes eles não tinham uma colheita que poderia favorecer e eles acabavam tomando emprestado dinheiro aos aristocratas e não conseguindo pagar esse dinheiro, eles acabavam sendo transformados em escravos por dívida. E essa era uma parte da maioria da população, que eram os pequenos proprietários de terra. Nós tínhamos também, dentro da sociedade de Atenas, os trabalhadores livres e escravos. Quais eram esses trabalhadores livres? Comerciante, artesão, entre outros. E os escravos eram aqueles que faziam os trabalhos comuns e mais pesados, trabalhos nas oficinas, e eram aqueles que não tinham, assim também como os trabalhadores livres, não tinham participação política, não tinham voto, não tinham poder de decisão dentro daquela sociedade naquele momento. Críticas ao domínio político da aristocracia. Havia um grupo de soldados que estavam ali
e que muitas vezes eles estavam insatisfeitos com o poder da aristocracia dentro do governo de Atenas, pois somente a aristocracia tinha o poder de voto, o poder de decisão naquele momento. E havia aqueles que eram soldados da linha de frente, tinham as melhores armas, as melhores armaduras, e eles eram considerados de alto nível militar. E somente a aristocracia podia ser ou exercer aquela função naquele momento. Revolução opística. Olha só o que é isso, né? Na verdade, essa revolução ela se iniciou quando os comerciantes eles começaram a se enriquecer. Graças ao desenvolvimento da economia de Atenas naquele momento, os comerciantes, pequenos e grandes comerciantes, começaram a enriquecer e eles começaram a fazer parte dessa linha de frente de soldados de elite, soldados com as melhores armas, armamentos, roupas, e tudo favorecia ele, com uma diferença. Eles se tornavam parte daquela linha de frente. Eles não nasceram fazendo parte daquela linha de frente. Daí houve um choque de interesse. A aristocracia não estava satisfeita com a participação de pessoas que faziam parte daquele grupo de elite que ali estava, na linha de frente das guerras, das lutas. A aristocracia não estava satisfeita com aquela situação. Isso gerou uma revolução, pois a aristocracia dizia: somente nós podemos fazer parte desse grupo de militares de excelência, somente nós podemos ter os melhores armamentos, as melhores vestimentas. E isso criou essa revolução. Posteriormente, aconteceram também as revoltas populares. O que foram essas revoltas populares? Foram conflitos envolvendo comerciante, artesão, pequenos proprietários de terra e trabalhadores em geral. E essas revoltas foi justamente essas pessoas se unindo em busca de seus direitos políticos, dos seus direitos sociais também. Porque na Atenas havia esse conflito, onde só uma pequena parte da população tinha os seus direitos e deveres legitimados, enquanto que a maioria da população não os tinha direito de maneira alguma. Então foi criado um cargo chamado de legislador, e um dos primeiros legisladores foi Solon. Ele realizou diversas, vamos dizer, reformas políticas e sociais. Quais foram essas reformas políticas e sociais realizadas por Solon? Ele pôs fim à escravidão por dívida. Um grande número de pessoas se tornaram, passaram a fazer parte da sociedade, entre aristocracia e escravos, e esses começaram a participar também da vida política de Atenas. Ele também criou um conselho dos 400, criou também a Assembleia Popular, criou também um Tribunal Popular de Justiça. Então, Solon ele foi um importante legislador que fez com que a maioria da população viesse a ter alguns dos seus direitos legitimados dentro da sociedade de Atenas naquele momento. É importante compreender que essa construção desse cargo houve a participação justamente por conta das pressões que as revoltas populares provocou. Período de tirania. O que é tirania? A tirania é um governo de um só, onde ele toma o poder pela força. E quais foram os principais tiranos de Atenas? Tínhamos Estracos, Hípias e Clítenes. Eles estabeleceram as suas tiranias, cada um de uma forma específica. Por exemplo, o primeiro procurou amenizar as diferenças sociais, patrocinando várias obras públicas, gerando empregos
empregos, desculpa, entre para aqueles que eram os menos favorecidos. O segundo, filho de Psitraco, não deram surgimento às reformas, ou seja, o segundo tirano ele não fez um trabalho como o primeiro, não desenvolveu obras sociais e com isso o seu governo foi muito rápido. E o terceiro, foi nesse contexto que esse tirano liderou uma revolta que, passada essa revolta, foi instituída a democracia da cidade. E aí vamos conhecer o surgimento, como surgiu a democracia. O surgimento da democracia se deu no governo de um dos tiranos, do último tirano de Atenas, por volta de 510 a.C. E ele tinha o apoio do povo. Com isso, ele implantou a primeira democracia. Por quê? Porque ele chamava as pessoas, toda a sociedade, para discutir, para conversar sobre questões referentes à cidade. E isso fez com que a maioria da população pudesse participar da vida política de Atenas. Ou seja, o que antes estava restrito a um grupo muito pequeno, passou a ser priorizado não só para aquele grupo, mas para a maioria da sociedade, onde todos se reuniam, debatiam, discutiam sobre as condições de legitimar os seus direitos, como esses direitos iriam ser legitimados, e isso fez com que surgisse a democracia, para nós, governo do povo, onde as pessoas vão se reunir e debater e discutir algo referente aos seus direitos e também aos seus deveres. As reformas de Péricles. Péricles foi um estratégico e político grego, um dos principais líderes democráticos de Atenas e a maior personalidade política do século V a.C. Hoje é um homem que simboliza a democracia e a grandeza de Atenas e ficou conhecido como o pai da democracia. E vamos ver o que essas reformas possibilitou a Atenas naquele momento. Ele criou a mistoforia, uma espécie de salário para aqueles que se dedicavam aos assuntos da política ou para aqueles pequenos trabalhadores, pequenos proprietários de terra que não tinham tempo de se dedicar às discussões em relação aos seus direitos, aos seus deveres. Então, ele criou esse salário e fez com que a maioria ou parte da população participasse da construção da democracia. Daí ele ser conhecido como o pai da democracia, porque ele possibilitou que parte da população de Atenas, ou a maioria dessa população, pudesse participar no momento em que eles estavam organizados e discutiam sobre os seus direitos. E também sobre a efetivação, de como seria a efetivação dos seus direitos, de como seria o governo, um governo onde abarcasse toda a sociedade de Atenas naquele momento. As mulheres de Atenas na antiguidade. É importante lembrar que durante muitos anos em Atenas, não só em Atenas, mas na maioria das sociedades, a mulher ela tinha um papel apenas para os serviços domésticos. Ou seja, ela era educada para ser a esposa. Quando solteira, o seu pai e seus irmãos eram seus donos. Elas tinham e viviam submissas ao seu pai e aos seus irmãos. Quando casada, quem era o seu dono e a quem ela devia submissão é seu marido. Então, a mulher ela exercia um importante trabalho dentro de casa, no lar, na construção da sua família, no cuidado com a sua família, mas ela não tinha direito à participação política, ela não tinha direito de vez e voz, de discutir sobre isso dentro daquela sociedade de Atenas. Então, é importante. O que vimos hoje? Nós vimos a Polis de Atenas, quando ela foi fundada, quem ela fundou, como a sociedade ateniense era dividida, estava dividida naquele momento, como surgiu a democracia,
Uma das formas de governo que também Atenas viveu foi a tirania, um governo de um só, e a partir de um dos seus tiranos surgiu aí o início de uma democracia que foi posteriormente fundamentada por Péricles, para que essa democracia se legitimasse no contexto de Atenas daquele momento, daquela época. Então essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que todos vocês possam fazer uso do seu texto, fazer uma boa leitura, fazer as anotações adequadas para que vocês fundamentem o conhecimento de vocês. Então, turma, uma boa aula, uma boa atividade, uma boa tarde. Até a próxima.